A paz do Senhor, queridos. Sou o pastor Edenilson Valadares, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Rio Bonito, e trabalho com escola dominical já há muitos anos. Eu quero, nesta oportunidade que Deus me concede, passar para vocês a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, lição da revista Jovens e Adultos, que tem por tema a igreja fiel, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós vamos estudar sobre esse assunto muito importante a partir de hoje. O texto básico, onde está inserida a nossa lição, se encontra em Atos capítulo 3, versículo 11 a 19, que diz: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Na introdução da lição, diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja bíblica, ela tem compromisso com a pregação da palavra de Deus. Essa é a missão precípua, a missão principal da igreja. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem da Escritura e coloca Jesus no centro de tudo que ensina. Nós vamos ver que o centro da pregação, ela tem que ser bíblica e ter Jesus no centro. E por meio da pregação da Bíblia, é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Não tem outro meio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Para isso, Deus, através de Jesus Cristo, enviou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, e em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. É Deus que inspira, através do seu Espírito, os pregadores. E essas palavras não são palavras vazias. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2, quando ele foi pregar aos Coríntios, ele não foi com sublimidade de palavras, de sabedoria humana. E a mensagem dele não foi outra, a não ser o Cristo crucificado. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída, aqueles que estão sem esperança. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor Jesus. Primeiro ponto, a igreja que prega as Escrituras. E o primeiro subponto fala que as Escrituras revelam Deus. Sim, as Escrituras revelam Deus. A Escritura ela não tenta provar a existência de Deus. Não é essa a missão das Escrituras. Elas simplesmente revelam Deus. Desde o primeiro versículo, Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus
os céus e a terra, né? E ali já começa a revelação divina. E a revelação divina, nós vamos ver que ela é progressiva. E diz que a segunda pregação de Pedro, em Atos 3, capítulo 11 e 26, é um grande exemplo disso. Né? A mensagem do apóstolo é completamente baseada na Escritura e coloca Deus no centro. Né? Pedro usa trechos das Escrituras, por exemplo, no versículo 23 de Atos 3, ele usa Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 19, quando Moisés diz que no tempo certo, na plenitude dos tempos, né, como diz as Escrituras, viria um profeta semelhante a ele, e eles deviam ouvi-los, né? E Pedro usa esse texto. E também em Gênesis 22, 18, no versículo 25. Há também uma conexão no Salmo 22, né, que é um salmo messiânico. Muitos do que aconteceu na vida de Jesus durante a sua crucificação está no Salmo 22, versículo 1 a 31. E também Daniel 9, 26, quando Daniel diz que o príncipe seria tirado, né, ou seja, morto. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Pedro usa o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, e na plenitude dos tempos, a revelação, né, ao longo dos tempos, a revelação foi progressiva. Por exemplo, em Gênesis 26, 24, 28, 13, 31, 42 e 53, 32, 9, Êxodo 4, 5, 1 Reis 18, 36, 1 Crônicas 29, 18, 2 Crônica 30, versículo 6, Salmo 47, versículo 9. Todos esses vai revelando Deus de maneira progressiva e sempre usando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Segundo esse ponto, as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo, né? E Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Jesus, em João 5,39, diz que os judeus examinavam a Escritura porque criam, né, ter nela a vida eterna. E Jesus falou assim, e elas testificam de mim, né? Então as Escrituras revelam Jesus. Cristo é o centro da Bíblia, né? Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, né? Vários textos. Aqui no versículo 18 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro fala sobre isso. Então a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras, né? Para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas, né? No versículo 18 do capítulo 3. A Escritura confronta o pecado, sob ponto 3. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No capítulo 3, versículo 9. No texto citado, Pedro usa o grego metaneo, traduzido aqui como arrependei-vos. É um termo que muita gente usa aí, que é metanoia, né? Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também uma mudança de mente, mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Ou seja, é uma transformação radical, é uma volta de 180 graus, né? A pessoa está indo numa direção, indo em direção ao inferno, e dá uma meia volta, agora está convertido e caminha em direção ao céu. E a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes, né? É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, assim quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, o Pedro, na sua pregação, confronta o pecado daquele povo, né? Ainda que eles tivessem pecado por ignorância, mas era pecado, né? E eles precisavam se arrepender, né, dos seus pecados.
Segundo ponto, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3, né? Pedro não estava vazio, ali sido cheio do Espírito Santo, e ele pregou cheio do Espírito Santo, um homem iletrado, um homem, né, sem letras, sem estudo, mas cheio do Espírito Santo. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos. Na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então nós temos aqui, né, a capacitação do Espírito Santo no mensageiro. E Pedro, ele olha para o paralítico e diz: olha para nós, né? E isso só pode ser feito na unção do Espírito Santo, no revestimento do Espírito Santo, né? Ele estava olhando não para Pedro, mas para aquele que estava em Pedro, né? Segundo subponto, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou, né? E Atos 14, versículo 9. Da mesma forma aparece em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, né? Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também ungido para pregar, né? E isso é importante, né? Nós não devemos ser capacitados somente para a manifestação dos dons espirituais, mas também para pregar o Evangelho, e pregar a Escritura. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Tem muita gente que faz um discurso, ou seja, em suas próprias palavras ou nas suas próprias conjecturas, ou até mesmo cita a passagem bíblica como ela até demonstra ser um conhecedor da Escritura. Mas e a unção do Espírito Santo para transmitir a revelação daquilo que o Espírito Santo quer transmitir aos ouvintes, né? Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. É isso que falta na vida de muita gente, né? A unção do Espírito Santo. É claro que Deus usa cada um dentro da sua especialidade, ou seja, da sua capacitação, ou seja, no seu temperamento, né? Cada um tem um temperamento, um tem o dom de ensinar, outro tem o dom de expor a mensagem bíblica com eloquência, enfim, né? Mas sempre na unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem, né, que ele era um homem simples no falar, mas também cheio do Espírito Santo. É o que nos deixa entender as Escrituras. Terceiro subponto, o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João 16, versículo 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Haja vista que ele é chamado na Escritura do Espírito de Cristo, né? Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico, na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Tanto que ele diz: por que vocês estão olhando para nós como se fosse por nosso próprio poder que nós tivéssemos feito esse homem andar, né? Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seus próprios poderes, seu próprio poder ou santidade, varões israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque olhasse tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano, né? Cristo tem que estar no centro de nossas pregações, né? E isso tem que ser evidente
na forma que nós pregamos a palavra de Deus usando as Escrituras Sagradas. Terceiro e último ponto, a igreja que prega a esperança vindoura. No primeiro subponto, fala sobre o alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Em Atos 2, versículo 40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, pelo fato de ter crucificado a Cristo por ignorância. Se não fosse o perdão divino, se Jesus não tivesse olhado para aqueles homens e dissesse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eles estavam irremediavelmente perdidos. Então, em Atos 3,17, Pedro fala que eles pregaram por ignorância, ou seja, crucificaram a Cristo por ignorância. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13, fala sobre essa falta de esperança, em muitos, porque viviam na ignorância. Então, a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 5. Uma pessoa que não conhece a Deus, ele é insensível. Ele não tem sensibilidade às coisas espirituais, ou seja, não conhece a Deus. Então, pelo fato de não conhecer a Deus, essa pessoa fica insensível às coisas espirituais. E assim vemos. A partir do momento que a pessoa tem um conhecimento de Deus, ela é mais sensível às coisas espirituais. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Nós pregamos muitas vezes para aqueles que já conhecem a Deus, já tiveram conhecimento de Deus. Mas nós devemos pregar para pessoas que não tiveram conhecimento de Deus ainda, que não conhecem Deus de fato. Essas pessoas são insensíveis e elas precisam ter a sensibilidade espiritual. É isso que Pedro prega para eles. Segundo, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, em Atos 3, versículo 19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar as bênçãos prometidas a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Ou seja, os ouvintes eles já podiam experimentar as bênçãos que o Messias trouxe, as bênçãos prometidas a Abraão. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Nós, a partir do momento que nós temos conhecimento de Deus, nós já podemos experimentar as bênçãos de Deus. Mas existe uma bênção maior, não fica somente nesse plano terreno, existe uma bênção maior. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Israel tinha uma promessa de Deus, através do Messias, de experimentar tempos de refrigério pela presença do Senhor. E agora, através de Jesus, esse refrigério podia ser uma realidade na vida deles. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Essa é a nossa maior esperança. E essa esperança tem que ser pregada para todos, pregada para o mundo, pregada para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta, vivendo em meio a essa geração perversa, essa geração sem Deus, que peca muitas vezes por ignorância. Nós devemos pregar para eles. Então, é uma realidade que vai se cumprir no tempo de Deus, no tempo certo. E Israel, ele vive essa esperança até hoje, ainda por ignorância. Mas a Igreja de Cristo não. A Igreja de Cristo tem uma esperança. A Igreja de Cristo, ela deve pregar essa esperança, deve anunciar esse Evangelho. E tudo baseado na Escritura Sagrada. Conclusão, chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador,
com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas Escrituras, né? Nos últimos tempos, o que mais nós precisamos ter é uma igreja bíblica, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que saiba expor as Escrituras. Não palavras vazias, discursos vazios, mas discursos cheios do Espírito Santo e baseados nas Escrituras, né? O conhecimento das Escrituras é uma necessidade urgente para a igreja, né? Então, eu deixo essa mensagem para você. Procure se aprimorar na Escritura, procure conhecer a Escritura e, acima de tudo, procure conhecer Deus, o Deus que revela a Escritura e que revelou as Escrituras aos seus santos homens de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa continuar ministrando no seu coração.